Eu sou Leandro Viana e hoje eu vou falar do live action de Como Treinar o Seu Dragão. E sendo bem sincero com vocês, eu era do time que dizia, mas qual o motivo, razão e circunstância de fazer um filme baseado em uma animação? E eu dizia isso porque não tinha assistido esse filme ainda. A gente tem aqui uma régua do que deve ser feito. O filme é lindo e ele dá certo porque é um filme com coração. Esse vídeo vai ser mais eu falando do que eu gostei do filme, porque ele é praticamente igual à animação, tá? Não tem por que eu fazer um final explicado, por exemplo. Mas eu quero dizer que se você tinha se emocionado com a animação, prepara o lencinho porque o live action chegou assim, ó, pra arrancar mais lágrimas, suspiros, pô, e até uns gritinhos de emoção, sabe? Eu já assisti 2 vezes o filme, então aqui, ó, aumenta o volume porque depois da vinheta eu vou contar pra vocês, sem spoilers, o porquê desse filme valer a pena. Eu já peço desculpas pela minha voz, estou me recuperando, até ontem eu nem conseguia falar, mas bom. A primeira vez que eu vi foi na cabine de imprensa, em uma sala IMAX, tela gigante, legendado. Então, ó, se vocês têm condições, vejam em IMAX. A segunda vez, já vi numa sala normal, dublado, e eu achei a primeira cena escura, porque ela é o ataque dos dragões à noite. Mas enfim, eu quero falar do que nos salta aos olhos, que é o visual. Talvez ele seja o grande diferencial do porquê o filme ele faça sentido ganhar vida em live action. A Ilha de Berk, ela tá viva, tá linda. As paisagens literalmente são de tirar o fôlego. O filme foi gravado em Belfast, na Irlanda do Norte, onde também utilizaram 2 grandes estúdios para cenas internas e para os efeitos visuais, além das paisagens naturais lá do Tollymore Forest Park, que tem ali as suas florestas densas, uma atmosfera, digamos que mística. E também tiveram filmagens na Islândia, que são as paisagens vulcânicas e costeiras, né? Pô, que adicionam esse realismo. Então, desse jeito, a fotografia do filme tá impecável. É aquele esquema de tu pausar o filme e virar um quadro na tua sala. E por falar em efeito visual, o Banguela tá perfeito também. A expressividade, o olhar, os pequenos detalhes na asa. É como se tivessem pego a alma do personagem animado, sabe? E colocado, assim, em um corpo realista. Então o diretor, o Dean DeBlois lá, que é o mesmo diretor da animação, provou que conhece a história melhor do que ninguém. Mas só para frisar aqui que todos os dragões estão lindos, tá? Eu quero focar mais no Banguela porque é o Banguela, sabe? E se tu chegou até aqui não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverso. E se você não fizer isso, ó, vai ficar sem voz igual a mim. E agora, falando do elenco, e eu já quero começar com a grande polêmica, porque sim, antes da estreia, a atriz Nico Parker, ela recebeu, pô, muito hate, né? Ela é a mesma atriz, por exemplo, que fez a Sarah, a filha do Joel, lá na série The Last of Us. Mas de coração, eu não consigo entender o pessoal que fica ali reclamando que não fazia sentido uma atriz negra interpretar a Astrid, por causa que na animação o personagem tem os cabelos loiros, sabe? E ainda ficavam tentando justificar ali que não existem vikings negros, né? Pois são originários lá da Escandinávia. Então, vamos por partes, né? Pois Nico Parker está excelente como Astrid, ela incorporou ali a essência da personagem, ela tá atuando muito. E em segundo lugar, cara, eu nem precisava falar que estamos falando aqui, desculpa a redundância, de um filme de fantasia onde existem dragões. Mas beleza, mesmo assim basta você dar uma pesquisada na internet, pois não era comum, tá? Mas existiu sim vikings negros, eles viajavam pelo mundo fazendo comércio, tiveram contato com outras culturas e isso trouxe muita variedade cultural para a Escandinávia. Então, não era comum, mas existia, inclusive com relatos da época. Também não era raro tu ver vikings com traço mongol, por exemplo. Então sim, existia uma diversidade étnica e genética que foi provado com estudos de DNA. E não bastando isso, o diretor ainda colocou ali uma cena no filme onde é falado que a tribo da Ilha de Berk é formada pelos descendentes dos melhores combatentes de dragões de todos os lugares que os vikings já passaram. Então assim, ó, desculpa aqui pelo desabafo, mas cara, eu
precisava falar disso, tá? Mas resumindo, a fisionomia não interessa, e sim, a essência da personagem que tá perfeita. E agora falando do soluço interpretado pelo ator Mason Thames, que assim, ó, ficou conhecido pelo filme de terror lá, né, Telefone Preto, que vai ter sequência, né, chegando esse ano ainda. Cara, ele é mais uma escolha perfeita, essa palavra eu vou repetir muito aqui. O guri tem carisma, ele segura assim a responsa como protagonista, e a química com a Nico Parker, cara, é excelente, né? Então, eles conseguem fazer eu acreditar que são dois adolescentes tentando sobreviver ali em um mundo com dragões e ainda descobrindo o amor. O Gerard Butler, né, como estoico, cara, é impressionante, é uma das melhores atuações nos últimos anos aí do ator, eu acredito. Então, quando ele aparece em cena, dá pra sentir ali o peso da responsabilidade. E o filme discute muito a paternidade e, cara, ele tá ali com a barba perfeita, sabe? Eu queria ter aquela barba ali. Então esse filme tem muitos acertos. Outro que vale a pena comentar são os momentos cômicos, que sim, são exagerados, são cartunescos, igualzinho na animação. Então, tem o Perna de Peixe, o Melequento, os Gêmeos, eles fazem assim caras e bocas, e isso, de novo, tá perfeito. Não teria como fazer o filme sendo algo mega sério. E antes de continuar, deixa eu aproveitar aqui para fazer um convite para vocês, para participarem do Clube Nerdverso. Nós temos planos a partir de R$ 4,90 e é como se fosse aqui os membros do YouTube, mas todo mês tem sorteios de prêmios, também de ingressos de cinema, e todo mundo que já entra no clube faz parte do nosso grupo do WhatsApp, né? Conversamos todo dia de filmes, séries, fofocas aí, né? Quem faz parte do clube, quem acredita no nosso projeto, o nomezinho sempre aparece aqui do lado, ó. Muito obrigado a todos vocês. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem quiser fazer parte do Clube Nerdverso, tá? Lá vocês vão ver todos os benefícios. Bora lá! E agora sobre a profundidade dos temas, o filme ele acerta em cheio ao falar sobre ali a paternidade, sobre a amizade. Cara, a relação do soluço com o estoico continua sendo um dos pilares emocionais, porque é sobre expectativa, legado, sobre não decepcionar, mas principalmente sobre o amor. Então a dinâmica do live action talvez seja mais intensa do que na animação. Aquela cena final, mano, assim, ó, eu me emocionei mesmo sabendo tudo o que ia acontecer. Já a amizade entre o Suluço e o Banguela, assim, ó, continua sendo o coração do filme, é aquele tipo de conexão assim, que transcende a linguagem, o olhar entre eles diz assim, ó, mais que qualquer palavra. E aqui é sobre confiança, é companheirismo, lealdade. Então se tu já teve um melhor amigo, vai se ver nessa relação. E para encerrar o vídeo, eu posso dizer que o live action, cara, é uma carta de amor aos fãs. O Dean DeBlois entregou um filme assim que respeita o legado e ainda apresenta ali um novo mundo para quem não conhecia a franquia. Aliás, eu levei o meu afilhadinho de 6 anos para ver o filme e ele amou. Assim, ó, o filme tem 2 horas e ele ficou essas 2 horas sem pedir para ir embora. Então vocês não têm noção o que isso representa para uma criança de 6 anos que fez semana passada 6 aninhos, tá? Então, o que eu quero dizer é que se você é fã da animação, vai sair do cinema com os olhos suando, assim, o coração quentinho. E se tu nunca viu nada, meus amigos, se preparem aí para se apaixonar. E desse jeito, a minha nota para como treinar o seu dragão é 9 de 10. No fim das contas, os dragões são um plano de fundo ali para falar sobre amizade, coragem, crescimento. Mas comentem aí o que vocês acharam do filme, se pretendem ver ele, se concordam com a minha nota, com o que eu falei de elogios aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Não se esqueçam de ouvir o podcast Nerdverso. É isso aí, gurizada. Tchau, tchau.